Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o VGIR11, um fundo de papel aí principalmente indexado a CDI, tá? Inclusive o fundo vem pagando altos dividendos aí há um bom tempo. A gente vai dar uma olhada nas expectativas aí futuras. A gente já teve redução na taxa Selic, a gente vai ver o impacto que isso vai ter no VGIR11, tá? Vamos ver também a questão dos dividendos aí desse último anúncio também. Os nossos palpites, tá? Vamos olhar o relatório por completo, as movimentações, atualizações, como é que está a situação atual do ativo, inclusive riscos, margens de segurança, enfim. Vamos olhar por completo. De antemão, peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento. Deixa o like no vídeo, tá? Deixa seu comentário, qualquer comentário que você deixar, nem que seja um comentário bem breve, um emotionzinho, um top, um valeu, isso já ajuda demais o crescimento do canal. Sem demoras, vamos então aqui ao relatório gerencial. Nós temos um total de 49 diferentes operações, tá? E um patrimônio total de 1,04 bilhões de reais investidos. Quanto ao longo do mês de julho, tá? Esse relatório aqui é o último, acabou de ser emitido. A gente tem aí que o fundo fez aquisições aí por volta de 66 milhões de reais, um total de 19 operações distintas, tá? 17 ele já tem em carteira, mais à frente a gente vai ver a composição atual do portfólio do ativo. Temos aqui CDI mais 5,35, que é a taxa média dessas 19 operações, tá? A taxa média ponderada para essas novas operações adquiridas. Temos também vendas na ordem aí de 56,5 milhões de reais. Mais à frente veremos a situação atualizada do portfólio, tá? A listagem das operações. Temos a distribuição de rendimentos, ele vai citar aqui que de julho foi de 13 centavos por cota, porém acredito eu que tenha tido um erro de digitação aqui, porque no caso foi 12 centavos, tá? Inclusive aqui na DRE ele vai colocar aqui os 12 centavos. O mês anterior de junho aqui foi 13, eu acredito que talvez quando ele foi atualizar o relatório, atualizou o mês e acabou passando batido aqui no dividendo. Aqui no caso foi 12 centavos por cota, tá? Inclusive o próprio relatório mais à frente já vai estar o valor corrigido aqui, os 12 centavos. Beleza? Temos aqui ao lado aqui algumas taxas, como por exemplo a taxa de gestão de 0,8. Além disso temos taxa de gestão de 0,20, né? Somando as duas aí vai ficar uma taxa de 1% e mais uma taxa de escrituração aqui limitada a um valor de 0,06%, tá? Somando tudo aí vai dar um pouco acima de 1%. Ao ano, né, na verdade, e ainda além disso, tem a taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Continuando aqui, nós temos a distribuição, considerando aí os últimos 12 meses, essa distribuição traz uma rentabilidade líquida de CDI mais 3, número de cotistas atual por volta de 204, 205 mil cotistas. Liquidez do fundo é uma liquidez muito boa, 5 milhões de reais, isso considerando aí o mês de julho, tá? Bem acima daquele 1 milhão que a gente tem como valor base. Ainda tivemos aqui mais aquisições agora mais recentes, um total de 5,6 milhões de reais de operações, todas indexadas ao CDI e uma taxa média de CDI mais 5,1, né? Temos uma taxa aqui, a gente já vê que são taxas aí de alto rendimento, né? Considerando que o CDI inclusive está num valor ainda bem alto, apesar da redução que a gente teve aí na taxa Selic, né? Ou a taxa CDI, a taxa do CDI ainda continua bem alta, né? Teve a redução também, mas aí como ela está tão alta ainda, essa redução que teve aí de meio ponto percentual ainda, digamos que ainda é pouco, né? Diante do valor total, um montante que está aí por volta de 13,25 atual a Selic, né? Ainda está bem alta apesar da redução. Temos aqui a DRE do ativos, temos o mês de julho, tá? Temos um montante aqui de receitas de 14,5 milhões de reais, despesas 1,5 milhões de reais. A gente vê que tem uma certa similaridade com os meses anteriores, né? Não teve tanta variação, principalmente aqui na questão dos juros advindos dos CRIs, tá? Porque aí, assim como também a correção monetária, até porque a taxa Selic aí, ela vem mantendo-se constante já há um bom tempo, né? Que esses 3 meses aí estavam, respectivamente, aí, praticamente a taxa Selic lá em 13,75, né? O CDI não é exatamente a mesma taxa Selic, mas ela é diretamente vinculada, é um pouco abaixo da taxa Selic, mas, como eu falei, ela é sempre associado, ok? Temos aqui o valor total, então, de resultado, 12,9 milhões de reais. Ele foi reservas, distribuiu aí 12,3, né? Fez por volta aí de 500 mil de reserva. E isso equivale a 12 centavos por cota, que é justamente esse último anúncio que a gente teve, tá? Quanto aos palpites, né? Vou deixar meu chute aqui, que ele repita os 12 centavos para os próximos meses, né? Pelo menos para o próximo mês aí. Vamos aguardar e vamos acompanhando. Inclusive, deixa nos comentários aí quanto você acha que ele vai anunciar, né? Teve essa redução na taxa Selic, porém, esse impacto não é de imediato, até porque a redução também não foi grande, né? Foi uma redução em relação ao valor, como eu falei, ainda alto, tá? E aí, é um fundo majoritariamente ligado a CDI, como a gente vai ver mais à frente. Deixa nos comentários aí seu palpite, inclusive se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Vamos continuar aqui
Temos então aí de reserva acumulada aí 1 centavo para distribuir, ok? Caso aí ele venha, quem sabe aí tem uma variação maior, ele tem ainda pouco, né? Bem pouco, mas tem 1 centavinho aí de reserva para ser usado. Aqui a gente entra na listagem das operações, já temos um ponto de atenção aqui bem grande, né? Temos aqui operações da Helbo, que no caso aqui, só essas duas operações aqui já somam aí quase 15% de exposição, né? E ela vai se repetir em outras ocasiões aqui, tá? Ultrapassando, outra novamente aqui, ultrapassando aí os 15% de exposição, valor bem acima daqueles 10 que a gente tem como valor saudável. De operação única, temos aqui uma com 9,85, tá? Tá abaixo dos 10. Essa da HM aqui, a gente somar as duas aqui, vai ficar por volta de 9%, tá? Não vai ultrapassar os 10, mas ponto de atenção aqui, temos a questão da Helbo, uma posição bem considerável, ok? 15% de exposição. Já vendo que todas as operações, praticamente todas aqui são atreladas à CDI, né? Temos essas três aqui com posições em inflação, tá? Mas enfim, temos aqui um duration médio da carteira de 2,4 anos. Ponto de atenção que fica quanto às exposições é essa questão da Helbo. Algo bem interessante aqui também é quanto à alocação do CRI, do VGIR 11, tá? Tudo está alocado em CRI, ele não tem nada de caixa, que a gente vê o caixa do ativo é zero, tá? Quanto à questão por indexador, o principal indexador é o CDI, praticamente tudo, né? Apenas 1,4 de exposição é inflação. Quem predomina mesmo, quem manda mesmo no ativo é o CDI, tá? E no momento onde a gente tem uma taxa bem alta ainda, né? Apesar da redução, ele está aí, ainda tem essa expectativa ainda de manter esses rendimentos bem consideráveis aí para os próximos meses. Vamos acompanhando. Temos aqui a questão por alocação por segmento, a maior parte é do segmento residencial, 93,5%. Ainda temos uma pequena posição em shopping, também em hospitais e também 5,3% em escritórios. Aqui a questão por alocação por tipo de emissão, tá? Não é tão relevante assim, mas 76% na ICVM 476. Quanto à questão por rating aqui das operações, né, dos seus devedores, ok? Temos aqui de rating internacional que são tidos aí como devedores de um crédito melhor, tá? Temos aí 7,6%, inclusive já puxando aqui para a questão do LTV, 7,6% são devedores aí de rede internacional, são justamente aqui grande parte dos devedores que sequer tem garantia nas operações, né? É tido como crédito tão seguro que sequer tem garantia nessas operações, equivalente a 6,7%. Meio que é até meio complicado, né? Mas enfim, vai aí de cada operação, né? Tido assim como crédito tão seguro que aí nem garantia na operação tem aqui, no caso de garantia real, tá? Sem garantia real. 92,4% são devedores aí, digamos, sem rede internacional, digamos assim, devedores padrões normais, né? Assim, sem uma classificação internacional. Quanto ao LTV, ainda temos aqui as duas maiores fatias aqui com 28% e 23%, respectivamente, LTVs entre 75 e 80, entre 50 e 60. Lembrando, quanto menor o LTV, mais dinheiro que você tem ali de garantia, né? Mais garantia real você tem diante do valor tomado como empréstimo. Tipo, 20% de garantia, 20% de LTV, quer dizer, de cada R$100 que aquela operação tem de garantia, ela tem R$20 tomado como empréstimo, tá? Ou seja, a garantia no caso é 5 vezes maior o valor tomado como empréstimo. Aqui temos as taxas médias, aqui considerando toda a carteira, a gente tem uma taxa de inflação mais 6,5%, até uma taxa aqui bem high grade, né? Mas isso equivale a apenas 1,4% do patrimônio, tá? Quanto ao CDI, a gente já tem uma taxa de médio a alto rendimento, CDI mais 4,7%, e ela refere-se a 98,6% do portfólio. Ou seja, a inflação aqui praticamente não tem peso quase que nenhum, né? Ela é um fundo de médio a alto rendimento devido a essa taxa do CDI. A gente já vê até a questão da diferença aqui comparando devedores de rede internacional e devedores sem classificação, como por exemplo aqui os devedores de rede internacional que tem tido como crédito mais seguro ali, um devedor mais seguro, e a gente tem taxa aí bem mais tranquila, né? CDI mais 3,9% e inflação mais 5,5%, enquanto os que não tem o rede internacional a gente tem taxas bem mais agressivas, né? Taxas mais altas, como inflação mais 8,5% e CDI mais 4,7%, tá? Mas enfim, aquele negócio, né? Quanto maior o risco, maior o rendimento. Quanto à questão de emissão, o fundo já passou pela sua sexta emissão de cotas. Aqui a gente tem um histórico de rentabilidade, considerando o dividendo e o valor da cotação, tá? A gente tem aí no último mês uma taxa equivalente a CDI mais 2,17, onde refere-se aos 12 centavos pagos com valor de cotação de 9,58. Inclusive, nesse momento, o fundo está sendo negociado a R$ 9,79, o valor patrimonial 9,65, a gente vê o valor de mercado um pouco acima do que ele vale de patrimônio, tá? P sobre VP 1,01, beleza? Deixa nos comentários se você tem
o VGI11 pretende ter, ou se já teve. É um fundo que vem entregando rendimentos bem consideráveis há um bom tempo, até meio que justificado pela taxa do CDI que ainda está alta, né? E ele é praticamente todo atrelado à CDI, como a gente vê aqui, ok? Se inscreve no canal, participa do grupo do Telegram. O grupo do Telegram está sempre bem movimentado, a galera conversando sobre fundos imobiliários. Para participar do grupo do Telegram é só clicar no link que vai estar abaixo desse vídeo, na descrição, tá? Isso era tudo que a gente tinha para ver. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!